Muitos indivíduos leram este livro e não souberam filtrar o que Robert Kiyosaki nos quis transmitir. Por isso dizem que as universidades não prestam, por isso dizem que as universidades estão obsoletas. Assim como também Napoleão Hill, no seu livro O Mais Esperto que o Diabo, também não diz que as universidades não prestam, as escolas não prestam. Não seja um follower, um seguidor. Seja um estudante. Estudante é aquele que recebe matéria, consegue analisar o que recebeu e consegue pensar sobre si mesmo. Como é que vou aplicar isso? Para algumas áreas do saber, para seres aceite pela sociedade, pelos teus clientes, pelo Estado, até hoje, 2021, terás de te submeter a uma licenciatura. Porque tu sabes muito bem que não serás um médico, medicina convencional, se não fizeres uma licenciatura no mínimo. E tu sabes que isso é verdade em toda parte do mundo. Ponto. E tem países mais rígidos em que o ensino da medicina só é lecionado, só é dado pelo Estado. Instituições privadas não podem lecionar matérias ligadas à saúde pela seriedade da coisa. Para áreas como engenharia, arquitetura, biologia, economia, ambiente, terás de ser mesmo licenciado para que eu possa confiar algum trabalho. Por exemplo, eu só vou dar a construção da minha vivenda a um arquiteto ou engenheiro certificado para certos cargos da administração pública que irão exigir de ti uma certa autoridade intelectual. Terás mesmo de ser licenciado para o efeito. Agora, antes de avançar, vou já aqui desmistificar uma questão que para muitos ainda é tabu. As universidades ensinam tudo o que nós precisamos para que tenhamos uma vida condigna, até inclusive próspera a nível econômico, a nível financeiro, a nível intelectual, a nível social, a nível familiar, inclusive a nível individual. O problema, a desconstrução da universidade surge quando estamos em presença do que se chama praticidade do que se ensina, ou seja, em palavras miúdas. Isso é como que se, por exemplo, tu comprasses uma mobília, levasses para a tua casa para montar e na hora de montar, portanto, na caixa da tua mobília, do teu armário, não tem lá o catálogo, ou seja, sem o catálogo você consegue ou não consegue montar o teu armário. Alguns não conseguem e outros conseguem. Os que conseguem são as pessoas mais altruístas, aqueles que têm um filtro próprio, aqueles que conseguem receber todo o conteúdo, toda a teoria que o professor lhe ensina e conseguem aplicar uma prática. Ou seja, infelizmente os professores também não lhes foi ensinado a ensinar a praticidade das suas teorias. Portanto, até hoje, 2021, é você o estudante que tens a missão de descodificar toda a teoria que te ensino. Portanto, aqui chama a atenção aqui o seguinte: não seja um aluno, não seja um follower, um seguidor. Seja um estudante. Estudante é aquele que recebe matéria, consegue analisar o que recebeu e consegue pensar sobre si mesmo. Como é que vou aplicar isso? E se possível, pergunta ao professor. Se o professor não souber responder, procura por outras fontes. Por isso é que os professores dão a ti não só o conteúdo que ele programou, como também dá a ti a base de apoio ao estudo. A universidade abre a tua mente para a área de investigação e faz de ti um produtor de conteúdo. E atenção, nós sabemos que o conhecimento só é científico quando é explorado, experimentado e, acima de tudo, aprovado pela comunidade científica. Essa comunidade científica também é constituída por pessoas que já têm licenciatura, mestrado e doutoramento, às vezes quando se exige. Você não passar por esses cadeiras nunca produzirás um conhecimento científico, ao menos que um acadêmico tenha interesse por uma coisa que você escreveu, que você fez e queira buscar a cientificidade da coisa, ou seja, só é científico aquilo que foi aprovado, aquilo que for aprovado pela comunidade científica. Então aqui, para que serve o conhecimento científico? O conhecimento científico serve para trazer soluções aos problemas que todos os dias nos enfrentamos. Problemas ambientais, problemas de saúde, até a Covid-19, portanto, são os cientistas, os acadêmicos que vêm trazer soluções para esses problemas da sociedade. Também são problemas econômicos, como crises financeiras, portanto, há uma crise, há outra crise. São os acadêmicos, os economistas em particular, que vêm trazer soluções às crises econômicas. Perceber a ideia? Problemas de cariz alimentar, fala-se em muitos estudos sobre o desperdício alimentar, fala-se também da possível escassez dos alimentos. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Inglaterra, estão a viver uma certa escassez de alimentos. Portanto, as soluções para esses problemas alimentares, desde a alimentação saudável e não saudável, são trazidas aqui à tona pelos acadêmicos. Os economistas estudam a cadeia de produção alimentar e os biólogos e nutricionistas estudam a composição dos nossos alimentos para que possamos alimentar não só em termos de quantidade, como também em termos de qualidade. Se nós eliminarmos as universidades, se nos acharmos tão vaidosos, tão independentes, a ponto de eliminarmos as universidades, eu lhe pergunto, quem irá auxiliar a boa governação? O que é boa governação, Joaquim? Boa governação é trazer ferramentas
para a solução de problemas demográficos. Há países com declínio populacional, há países com excesso de população, portanto há países com problemas ambientais, há países com problemas de produção alimentar, de seca, por exemplo, em Angola em particular, na Namíbia. Há países com problemas de aglomerados populacionais, há países com problemas de administração territorial. Portanto, quem irá trazer soluções a estes problemas se tivermos a vaidade ilusória de eliminarmos as universidades? Há um problema muito sério em toda a sociedade ligado à produção, à distribuição da riqueza. A Covid trouxe à tona muitos empresários estes que por meio da internet conseguiram granjear e conseguir milhões e milhões. Portanto, são esses empresários que muitos deles menosprezam, desvalorizam o papel das universidades. Estes empresários são hoje ricos, milionários, muito milionários. Muitos deles não precisaram de ir à universidade para serem e para terem o que têm. Duvido que estejam dispostos a resolver um problema da desigualdade na distribuição da riqueza nacional e duvido que eles saibam de facto o que é que significa riqueza nacional. Equidade, igualdade, porque ora vejamos, empresário é alguém que pensa no seu lucro em si. Se tiver lucros, dividendos e lhe restar alguma coisa, pode emprestar e entregar a charity, a caridade se preferir. Há funções do governo que empresário nenhum está disposto a desempenhar. Como por exemplo, construir uma rede elétrica de 1000 km para favorecer uma comunidade de aproximadamente 50 pessoas. É função do Estado levar energia, água para todos, mesmo que esteja a 1 milhão de distância daquela comunidade. Há um empresário que está disposto a levar energia e água sem ter de esperar troco algum. Há funções que são inalienáveis ao Estado e empresário nenhum está disposto a fazer. E o Estado precisa de instrumentos para a boa governação e as universidades nunca estarão de parte. Não é o todo verdade quando se diz que as universidades não ensinam a aplicação dos conhecimentos, porque as universidades têm laboratórios, estudos práticos, as universidades têm ensaios, portanto, muitas das vezes somos nós estudantes distraídos somente na teoria que nos ensinam e não nos focamos na aplicação prática do que nos ensinam. Também muitos de nós estudantes estamos preocupados somente com a nota, com a aprovação, com o passar das classes, ao invés de estarmos preocupados com a aplicação prática do que nos ensinam. Não é culpa dos professores, é culpa de você, estudante, mim enquanto estudante, de não me preocupar somente em aprender para saber, mas sim, estamos lá nas escolas para passar de classe, aprender para tirar boas notas, aprender para aparecer no quadro de honras, ao invés de nos preocuparmos para aprendermos para sabermos e, acima de tudo, sabermos fazer. Muitos indivíduos leram este livro e não souberam filtrar o que Robert Kiyosaki nos quis transmitir. Por isso dizem que as universidades não prestam, por isso dizem que as universidades estão obsoletas. Se você leu este livro, também este seu comentário, eu lhe peço que releia o livro e eu lhe peço que analise cada frase que ler. Kiyosaki não diz que as universidades, que as escolas não prestam. Assim como também Napoleão Hill, no seu livro O Mais Esperto que o Diabo, também não diz que as universidades não prestam, as escolas não prestam. Nós às vezes percebemos mal o que lemos, por isso é que às vezes alguns recomendam-nos lermos alguns livros 2 vezes para que não possamos tecer comentários distorcidos em relação ao que os escritores queriam transmitir. Este livro é muito bom, eu recomendo, mas ele não diz em frase nenhuma que as escolas, as universidades não prestam. Assim como também o livro de Napoleão Hill, com o título Mais Perto do Diabo, não diz em momento algum que as escolas não prestam. Estamos juntos, até o próximo vídeo para lhe explicar porque é que algumas escolas ainda não ensinam a aplicação prática do que nos ensinam. Até a próxima. De quem fazer ou fizer, sei lá como é que se diz bem em português,